O mundo te chama de Benoni, mas Deus te chama de Benjamim. De Benoni a Benjamim, quando Deus transforma dor em honra. A dor pode até dar o primeiro nome, mas é o Pai que decide o nome final. Vamos fazer esta leitura. E Jacó e sua família partiram de Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar a Efrata, Raquel começou a dar à luz em meio a dores além do normal. O parto foi muito difícil, e quando padecia, tentava dar à luz, a parteira a encorajava, dizendo: não temas, um filho saudável terás. No momento em que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu a seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, morreu Raquel. Ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Fala comigo: eu não sou Benoni, eu sou Benjamim. Amados e queridos irmãos, servos e servas do Deus Altíssimo, neste momento da ministração da palavra, pois eu sempre digo isto porque faz parte da minha introdução. A Bíblia, ela é e sempre será a palavra de Deus. A Bíblia, ela demorou quase 1.600 anos para ser escrita. E ela foi escrita por cerca de 40 escritores. Olhe para cá. A Bíblia contém 40 escritores, mas ela tem apenas um autor. E o autor dela é Deus, mediante o Espírito Santo. Nenhum outro livro, meu amigo Moisés, nenhum outro livro, por mais de 100 anos, pode ter o autor presente, porque morre o autor e permanece apenas o livro. A Bíblia não. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia, o autor dela se coloca de pé dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando eu olho para o texto sagrado, Deus, na sua rica e misericórdia graça, nos deixa lições preciosas para a nossa vida. E essa história aqui de Jacó, de José, de Benoni ou de Benjamim, é uma das histórias fantásticas da Bíblia Sagrada. Você que é amante dos livros sagrados, você se deleita quando você começa a entender o projeto e a promessa de Deus na vida de um escolhido. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo o sublime privilégio na vida de Jacó. Jacó, ele mesmo, o mesmo pertence a uma linhagem de promessa, pois a promessa foi feita para o pai Abraão, que ele seria um homem abençoador. Abraão, Isaque e Jacó, os três ícones de Deus, traz consigo essas riquezas. E quando eu falo de Jacó, olhe bem na minha face aqui, Jacó, ele não constituiu apenas uma família. Jacó, ele vai constituir as 12 tribos de Israel. Jacó vai formar essas 12 tribos, do qual vieram por 4 mulheres. Você conhece a história? Jacó apaixonou-se com Raquel. E Jacó então vai pagar o preço para ter Raquel do seu lado. Ele trabalha por 7 anos. E diz a Bíblia
que o seu sogro Labão vai enganar Jacó, lhe dando por esposa Lia, mas Jacó queria Raquel. Mas Labão deu para Jacó Lia. Então Raquel teve que esperar o tempo certo para que Jacó viesse trabalhar e alcançar a promessa, alcançar o coração de Raquel. E diz a Bíblia que Jacó vai trabalhar mais 7 anos, 14 anos. Aí sim foi selado o decreto. Ele consegue alcançar Raquel. Só que o texto diz que Raquel era estéril, não podia gerar. E Lia já era uma mulher abençoada. Lia vai gerar 7 filhos, 6 filhos do sexo masculino e uma filha. Lia vai gerar, segundo a Bíblia, Rubem, Simeão, Judá, Levi, Isacar, Zebulon e Dinã. Raquel, percebendo que não podia gerar, ficou enciumada. Aí ela teve uma estratégia do costume da época. Raquel pega a sua serva Bila e entrega para Jacó. Jacó vai conhecer Bila, de onde veio seus 2 filhos de Bila. Pois, segundo a Bíblia Sagrada, Bila vai conceder Dan e Naphtali. Lia, percebendo que Raquel usou esta estratégia, ela faz a mesma coisa. Concede para Jacó a sua serva Zilba, do qual vai gerar Gate e Azer. Os 2 filhos de Zilba, Gate e Azer. Aí Raquel faz uma oração que você conhece esta oração. Olha a oração de Raquel. Dai-me filhos, senão eu morro. Raquel vai orar. Ela está desesperada. Dai-me filhos, Senhor, senão eu morro. E diz a Bíblia que Deus vai tocar em Raquel e ela vai gerar José, o filho frutífero. Quando Deus então viu que Raquel se alegrou, Deus fala com Jacó: Jacó, chegou a hora de você deixar a casa de Labão e ir para o caminho da promessa. E neste caminho da promessa, Raquel entra em trabalho de parto novamente. E a Bíblia disse que o trabalho de parto houve algumas complicações. Raquel fica desesperada. Ela está percebendo que a sua alma vai sair do seu corpo, mas ela gera o menino. E quando ela olha para o menino, ela disse: esta criança se chamará Benoni. Daí então, a alma de Raquel sai do seu corpo e vai para a eternidade. O que me chama a atenção é que quando Raquel disse: o menino se chamará Benoni. Benoni significa o filho da minha aflição. Benoni significa o filho da minha dor. Benoni significa o filho da minha tristeza. Raquel está praticamente dizendo: esta criança não tem esperança. Esta criança é filho da minha dor. Ela lança consigo uma maldição sem ela saber na vida daquela criança. Quando eu olho para a cultura judaica, eu consigo discernir isto, porque o nome servia como profecia. Lembra do nome de Jesus? Jesus significa Salvador, é uma profecia. Lembra de Abraão? Abraão significa pai das multidões ou pai das nações, porque trazia consigo uma profecia. Lembra de Ezequiel? Ezequiel quer dizer aquele que Deus fortalece, e Deus fortaleceu o profeta nas margens do rio Quebar. Lembra de Daniel? Daniel quer dizer: Deus é o meu juiz. E o que houve com Daniel? Deus foi o justo juiz na cova dos leões. O nome servia como profecia. Então ela vai profetizar: esta criança se chamará
Benoni, é o filho da minha dor. Mas ela morre. E quando ela partiu desta terra, diz a Bíblia que imediatamente Jacó entra na sala dizendo: troca o nome do menino. O menino não vai se chamar Benoni, vai se chamar Benjamim, o filho da minha mão direita, o filho da minha honra, o filho da minha provisão. Lá vai. Deus me trouxe aqui para profetizar. Talvez você tenha alguns nomes invisíveis. Talvez alguém chama você de fracassado. Talvez alguém, sem saber, lhe chama você de louco, lhe chama você de maluco, lhe chama você de derrotado e fracassado. Mas Deus manda lhe dizer: o teu nome é Benjamim, o filho da mão direita, o filho da honra, o filho da prosperidade. O teu nome não é Benoni. O que me chama a atenção, a dor tenta dar identidade às pessoas, mas Jacó se levanta e declara, porque mão direita na Bíblia significa honra. Aleluia. Mão direita na Bíblia significa autoridade. Mão direita na Bíblia significa favor de Deus. Talvez alguém disse: você não vai alcançar, mas você tem um pai que está profetizando. Você é mais do que abençoado, você é mais do que vencedor. Não aceita esses títulos, não aceite estas ministrações. Benjamim, juntamente com José, olhe bem na minha face aqui para entender a mensagem. Esses dois filhos de Jacó marcaram a sua época. Quando eu falo de José aqui, irmãos, José, ele teve 3 fases. Fala comigo, 3 fases. Fale com mais fé, 3 fases. A primeira fase da vida de José é a fase da bênção. Aliás, é a fase do sonho, é a fase do projeto, é a fase da vocação, é a fase da chamada. Olha na minha face aqui. E esta fase de José durou 17 anos. Faz o cálculo. A fase do sonho, a fase do projeto durou 17 anos. Isso está escrito em Gênesis 37, versículo 2. José sonhou com 17 anos. A segunda fase é a fase das prisões, é a fase do deserto, é a fase do abandono, é a fase da tristeza, é a fase do distanciamento familiar. E esta fase aqui durou 13 anos, porque 13 é o número da provação, é o número do deserto. Durou 13 anos. E diz a Bíblia, olhe para cá, em Gênesis capítulo 50, versículo 26, diz que José morreu com 110 anos. Faça o cálculo, pelo amor de Deus. José morreu com 110 anos, ou seja, 17 anos é a fase do projeto, é a fase do sonho. Com 13 anos no total, é a fase da provação, aonde ele foi vendido, traído. Esta fase vai durar 13 anos. Mas quando ele vai realizar o seu sonho, diz a Bíblia que esta fase durou 80 anos. Aleluia. Pastor, eu não entendi. Então receba pelo amor de Jesus. Deus me dá autoridade para profetizar. A fase da bênção será maior do que a fase da maldição. A fase da vitória será maior do que a fase do sofrimento. A fase das bênçãos de Deus sobre a sua vida será maior do que a fase da dor. Quem acredita, levanta as suas mãos e adore o Deus de Jacó. José é irmão de Benjamim. Olha que história fantástica. A história começa com seus irmãos vendendo a José.
Mas termina com seus irmãos indo comprar comida na mão de José. Os vendedores tornou-se compradores e o vendido virou vendedor. Esta é a teologia de José. Gênesis capítulo 50, versículo 20. O mal que vocês intentaste contra mim, Deus transformou em bênção. Deus transformou em milagre. Deus está dizendo: você, juntamente com a promessa, acredite, porque está escrito na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Como está escrito? Como está escrito: aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles o qual ele o ama. Quem crê, receba esta palavra de Deus sobre a sua vida. Há palavras que precisam ser canceladas antes que definam a nossa identidade. Jacó cancelou. E você vai continuar aceitando essas palavras. Você, no seu serviço, vai continuar aceitando a sua amiga ou seu amigo dizer palavras que não condiz com a sua identidade. Deus te deu autoridade para posicionar e repreender esta linguaruda do inferno, este repórter do Satanás. Deus te deu autoridade para não aceitar palavras negativas. Não aceita, porque em Cristo você é mais do que vencedor. E não tem esse negócio: vou escandalizar. Não tem isso não, irmãos. Não tem esse negócio de escandalizar. Você tem que posicionar. Se alguém te criticar nas redes sociais, rebate novamente. Não aceita, porque o próprio Cristo diz em Lucas 10, 19: eis que vos dou poder e autoridade. Você tem autoridade. Jacó diz: não, na minha família não. Na minha família só tem vencedores. As tribos que eu vou formar, que Deus me confiou, só tem vencedores. E a tribo de Benoni, o qual mudou o nome desta tribo, saiu o primeiro rei, o rei Saul. Desta tribo de Benjamim, diz a Bíblia, em Juízes capítulo 20, que 700 homens canhotos pegavam a funda e atiravam em um fio de cabelo sem errar. A tribo da dor, a tribo do luto, se tornou tribo de vencedor, tribo de habilidades, tribo de honra, tribo de poder, porque Jacó não aceitou palavras negacionistas alcançar o meio da tua parentela. Deus te deu autoridade para chegar sobre o seu filho e sobre a sua filha e profetizar. Está escrito em Juízes 20, versículo 16: havia 700 homens escolhidos por Deus, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erraram. Esta tribo é a tribo de Benjamim. A profecia tornou-se realidade. Agora entenda este grande mistério. Quando José, irmão de Benjamim, foi vendido pelos seus irmãos, Benjamim não estava presente. Por que é que Benjamim não estava no meio desta conspiração? Por que é que Benjamim não estava no meio deste trama maldito? Porque eles disseram: vinde, lá vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo em uma dessas covas, e lhes diremos: uma besta fera o devorou. Quem estava lá era apenas os 10 irmãos de José. Benjamim não estava no meio desta conspiração. Por isso que quando seus irmãos foram para o Egito comprar comida,
não sabia que José era o governador do Egito. Neste período, neste interim, passou-se 22 anos, irmãos. 22 anos. Nos cálculos bíblicos, por que 22 anos? Diz a Bíblia que José ficou 13 anos no Egito. Ele foi vendido e ficou lá por 13 anos. Quando ele vai interpretar o sonho de Faraó, dizendo que vai vir 7 anos de bênção, então 13 mais 7 foi 7 anos de bênção, 21 anos. Diz a Bíblia que quando passou um ano, quando a crise chegou, os seus irmãos chegam no Egito, aí se completa 22 anos. Os 10 irmãos de José não reconheceram José, porque quem bate, irmãos, esquece, mas quem apanha não esquece. José olhou para os 10 e disse: eu conheço essa gangue aí, eu conheço essa máfia aí. José então pergunta: vocês são de onde? Nós somos de Canaã, o nosso pai é Jacó. Cadê o filho mais novo? Benjamim. Na verdade perguntou: só tem vocês? Não. Benjamim ficou com o nosso pai, porque o outro irmão já está morto, e era o próprio José. José pensou: você está pensando que eu estou morto, então traga para mim Benjamim. Simeão fica na prisão, porque eu vou liberar Simeão, enquanto não vier todos os seus irmãos aqui perante a minha face, para cumprir a profecia. E quando Benjamim foi liberado por Jacó para receber a provisão, os 11 irmãos de José se prostraram, reverenciaram para cumprir a profecia e o sonho de Deus na vida de José. Agora olha esta cena aqui, irmãos. Olha esta cena. José chama eles para o banquete, prepara a mesa do banquete. Isso mesmo, prepara a mesa. E todos eles sentaram à mesa. E quando foram servir os seus irmãos, imagina a cena, irmãos. O garçom do Egito servindo Rubens, está aqui a sua porção. Ele vai servir Levi, ele vai servir Simeão, ele vai servir Isacar, ele vai servir Zebulon, ele vai servir Gad, ele vai servir Azer, Naftali. E quando chega em Benjamim, diz a Bíblia que no prato de Benjamim era 5 vezes mais. Se imagina, 5 pedaços de picanha. Oh, glória a Deus, hein? No seu prato, porque Deus está honrando o seu filho, o filho que nasceu no meio da dor, o filho que nasceu no luto, está sendo honrado no Egito. Benjamim recebeu a porção 5 vezes mais. Por que 5? 5 é um número da graça de Deus. Segura esta, porque eu vim para entregar esta palavra rema. O número 5 é o símbolo da graça. Lá vai. Deus me trouxe aqui para profetizar. Olhe bem na minha face. Não existe maldição hereditária. Tem muitas pessoas que às vezes sobem neste púlpito aqui e diz que você está debaixo de maldição. Eu venho aqui lhe dizer: não existe maldição sobre aqueles que foram salvos em Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 versículo 1: portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Não existe maldição, porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17: as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Não existe maldição sobre a sua vida, porque está escrito em João capítulo 8 versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
libertará. Pastor, existem várias verdades. Existe a verdade de Charles Taze Russell, o pai das testemunhas de Jeová. Sim, existe a verdade dele. Existe a verdade de José Smith, o pai dos mormons. Existe a verdade do catolicismo. Existe a verdade de outros segmentos religiosos. Mas diz a Bíblia em João capítulo 8, versículo 36, está escrito: se pois quem? O Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acredite, não existe maldição hereditária sobre a sua vida. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele resgatou você. E aquela maldição que te perseguia, aquela maldição que seguia os seus parentes, quem sabe alguém da sua casa traz consigo maldição porque não aceitou a Cristo. Mas quando um dos seus parentes aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida, esta maldição termina na cruz do Calvário. Termina na cruz do Calvário. Quem pode glorificar? Deus te trouxe aqui para isso. Sua história, ela pode dar o nome para você, mas a última palavra vem de Deus. A última palavra não vem do médico. A última palavra vem do médico dos médicos, que é Jesus de Nazaré. A dor do caminho não cancela a promessa de Deus. Você não é Benoni. Você não é fracassado. Você não é o filho da dor. Você não é filho da maldição. Para com esta linguagem. Muda o teu vocabulário hoje. Porque diz a Bíblia, eu gosto da palavra, Filipenses 4:13. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É você acordar pela manhã e dizer: eu não vou aceitar esta ministração sobre a minha vida. Eu não vou aceitar esta mídia comprada, esta mídia que está envolvida com o sistema satânico, porque é bem na verdade que pairou no Brasil um grande principado, e este principado tem usado os nossos juízes, homens que estão possessos todos os dias, mas eu glorifico a Deus. No meio desses juízes malditos, corruptos, Deus levanta um Daniel, Deus levanta um Oséias, Deus levanta um homem de honra, Deus levanta um homem de caráter, Deus levanta um homem para combater. Começa a posicionar, começa a profetizar. Não aceite menos. Acorda pela manhã e profetiza: Senhor, a sua palavra disse em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu, Senhor, sararei a sua terra. O que é isto, pregador? Deus te trouxe aqui, irmãos, para voltar a profetizar, porque diz a Bíblia: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa nação não está nas mãos dos presidentes da república. A nossa nação não está na mão de mafiosos. A nossa nação não está na mão do sistema, porque diz a Bíblia: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Você não é Benoni, você é um Benjamim de Deus.
não aceita ministração, não aceita o peso das suas costas. Chegou a hora da igreja posicionar. Pastor, mas pega, leva aí. Pega, leva, porque está sendo gravado muitas coisas. Diz a Bíblia, Mateus 16, 18. Agora, se não me falha a memória, hein? Mateus, é isso mesmo. As portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Talvez alguém está dizendo também: o Brasil será fracassado, o Brasil cairá, o Brasil não terá prosperidade. Irmãos, Deus manda um alerta nesta noite. Deus me trouxe aqui para profetizar, segundo a palavra, a igreja fiel, a igreja da tribo de Benjamim, não anda segundo esta mídia. A igreja da tribo de Benjamim não anda segundo os telejornais comprados, não. A igreja da tribo de Benjamim, ela caminha segundo Romanos capítulo 10, 17, que disse: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. O que a palavra disse? A palavra disse em Provérbios 10, 22: a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Deus manda lhe entregar no lugar da tua dor ao lugar da tua cura. Chegou a hora da igreja de Cristo orar por aqueles que estão na linha de frente. A tribo de Benjamim tinha homens habilidosos, estrategistas, homens de batalha, e Deus está levantando um grande exército. Quem for recuar, este é Benoni. Mas quem coloca a cara na frente, este é Benjamim. Aleluia. A unção do profeta Elias não ficou apenas no passado. A unção do profeta Elias chegou até João Batista e está no meio da igreja. A unção de coragem, a unção de ousadia, a unção de intrepidez. Por quê? Porque diz a Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 24: por nada tenho a minha vida como preciosa, portanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça, do evangelho de poder. Você é uma testemunha viva de Deus. Então chegou a hora de você posicionar. O que vão pensar de mim? Não importa, irmãos. Está preocupado com isso? Está preocupado que as pessoas vão pensar de você? Se você está preocupado, o seu destino não será um destino profético. Se você não olhar para a direita e nem para a esquerda, olhar para o autor e consumador da vossa fé, o teu futuro será de grandeza. O mundo te chama de Benoni, mas Deus te chama de Benjamim. Fica de pé. Sua história pode começar na dor, mas terminará na honra. Quem acredita nesta palavra? A dor pode até dar o primeiro nome, mas é o Pai que decide o nome final. O menino que quase foi chamado de filho da dor acabou dando origem a reis, apóstolos, a missionários, a vocacionados. Talvez você está aqui hoje. Olhe para cá. Talvez você está aqui hoje e você pensou que você está debaixo da maldição. E você ficou sabendo que hoje não. O pastor disse que não existe maldição sobre aqueles que são salvos. Escuta a minha palavra. A maldição existe, ela existe. Mas sobre nós que fomos justificados, regenerados, santificados, nenhuma maldição chegará na sua casa. Agora, se você quiser esta oração, vem aqui à frente. Se você quiser esta oração, e você vai cantar comigo a canção, e a serva de Deus vai estar cantando,
E você vai estar aqui à frente dizendo: o meu nome não é Benoni, eu sou da tribo de Benjamim. Aleluia. O meu nome não é Benoni. Talvez minha mãe me disse: você será o filho da dor. Talvez sua mãe disse para você sem querer: você será o filho da tristeza. Talvez os seus pais sem entendimento profetizou na sua vida: você não será próspero. Mas Deus me trouxe aqui, Késia. Deus me trouxe aqui, Diogo. Você é o filho da promessa, é o filho da honra, é o filho da autoridade. Chegou a tua vez de receber o milagre. Canta para Jesus, vai, porque eu vou profetizar aqui do altar. Vai cantando, liberando. Pode chorar no altar. O meu nome não é Benoni, eu sou Benjamim. Aleluia. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou um benjamita. E aí, Benoni? Se você tem um olha aí, Benoni, que cuidar de você, oh, eu sou Benjamim. Benjamim. Ele sabe de tudo que você tá passando. Eu estou operando milagre aqui. Mandou te dizer, não é Benoni, que ele está é mais do que vitoriosa. Deus protege a sua casa, a sua família. Receba a bênção de Deus. As promessas. É benjamita. Não serás Benoni. É um benjamita, é um guerreiro autêntico. Está recebendo? Nem era pra você estar aqui. Meu Deus. Mas Deus falou assim: este olha aí. vou levantar. Está caindo por terra agora a maldição. Palavras negativas, palavras das trevas está sendo cancelada agora. És menina dos olhos de Deus, marcada pela promessa. Oh meu Deus, oh meu Deus, receba a bênção, a proteção. Deus mandou te dizer, minha filha, vai acontecer, toma posse. Creia, veja o invisível, olha ele aí. Vai passar a dor, a aflição. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, até que pode, mas todavia, diz o Senhor, eu não esquecerei de você. Hoje eu vim para ser profeta de Deus nesta casa. Eu vim para ser profeta de Deus. Receba. Não tem maldição. Não tem maldição, não tem. Está sendo profetizado aqui. Com a família. É ramo frutífero. É bênção de Deus. É milagre de Deus. Não era para estar aqui, mas tem milagre. Meu Deus. Eu vim para ser profeta de Deus. Receba a provisão. Não és Benoni, és Benjamim. Meu Jesus. A igreja canta. Todo mundo. Olha aí. Cante com fé. Meu Deus. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Mais uma vez e com fé. Não chore, quem cuida de você não dorme. Com fé. Levanta, tem muita gente que te ama. O teu pai é um deles. Deus mandou te dizer. Vai passar. O vale vai passar. A dor vai passar. A aflição vai passar. Não és Benoni, és Benjamim. A maldição foi cancelada. Receba. Meu Deus. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Meu Jesus amado, somente aqueles que são da tribos de vencedores, aqueles que profetizam, fala comigo, de Benoni,
a Benjamim. Quando Deus transforma dor em honra, receba a sua vitória em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, não somente hoje, mas para todo e sempre.